Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre a Semana da Matemática, ou mais especificamente, o Dia da Matemática, que se comemora no dia 6 de maio, exatamente na data de ontem da postagem desse vídeo, e a gente vai falar um pouquinho o porquê. Por que a gente comemora essa semana, a Semana da Matemática, ou mais especificamente o dia de ontem, como sendo o Dia da Matemática aqui no Brasil? Por que então a gente tem o dia 6 de maio como sendo o Dia da Matemática aqui no Brasil? Bom, o motivo é bem simples, vou pegar aqui para vocês. Trata-se desse livro, o livro O Homem que Calculava, escrito por Malbatã. Na verdade, esse autor, Malbatã, é um nome fictício, porque ele foi escrito pelo professor Júlio César de Melo Souza. Ele foi um matemático brasileiro. Esse livro aqui é um livro de literatura infanto-juvenil que fala sobre a história de Beremix, que é o autor principal desse livro, que é uma história contada no século XIII em Bagdá. Esse livro foi publicado em 1938 por Malbatã, um nome fictício, e ele é considerado o livro mais famoso, o livro mais importante de divulgação matemática já lançado aqui no Brasil. Ele já teve mais de 80 edições e foi traduzido em várias línguas. Já foi traduzido para o espanhol, alemão, inglês, francês, e ele é um livro, sim, a gente pode considerar como sendo um livro que ele é conhecido no mundo inteiro e é, claro, um autor brasileiro, então ele é muito importante não só no cenário nacional, mas como no cenário internacional. Então o motivo de a gente comemorar dia 6 de maio, o Dia da Matemática aqui no Brasil, é o nascimento então do Malbatã, do professor Júlio, o professor Júlio, que é, como falei antes, nome fictício, Malbatã, ele nasceu no dia 6 de maio, então é uma homenagem a esse livro tão importante da literatura nacional e, claro, por que não dizer, da matemática. Mas o que tem nesse livro, pessoal? Bom, quando vocês se depararem com ele lá, vocês vão ver que é uma narrativa muito interessante. Ele é um livro de literatura, de ficção, e ele vai contando a história do homem que calculava nesse cenário islâmico, e o homem que calculava ele vai se encontrando com vários personagens interessantes, alguns sheiks. Ele vai conversando e nesses diálogos vão surgindo os problemas matemáticos, desafios. É uma história realmente muito interessante. Além da matemática sair desses diálogos, ele fala também sobre alguns desafios matemáticos, algumas curiosidades matemáticas. Vai falando ao mesmo tempo sobre a história de alguns matemáticos importantes, sobre a filosofia e como a matemática pode realmente ser aplicada no dia a dia das pessoas comuns. É importante frisar, pessoal, que, claro, a narrativa se dá no meio islâmico, ou seja, na cultura islâmica, mas é um livro fácil de ler. É um livro que tu não vais encontrar uma matemática pesada ou algum problema que envolve, por exemplo, um algebrismo mais sofisticado. Não, é um livro muito prazeroso. Quando vocês vão entrando aí nos capítulos, vendo como a história se desenrola, é um livro realmente muito interessante. Vale frisar que não é um livro de matemática pura, vamos dizer assim. É um livro de literatura em que a matemática aparece ao longo dos capítulos de forma genial e muito simples e muito peculiar na vida, né, nas histórias que esse homem que calculava vai enfrentando conforme ele vai fazendo as suas caminhadas dentro de Bagdá. É importante frisar que esse livro, ele comumente está na biblioteca das escolas. Então, é uma oportunidade para quem for adentrar nesse livro, O Homem que Calculava, perceber que a matemática pode estar na literatura e pode ser um despertar de curiosidade para essa ciência. Porque como é uma leitura agradável, a gente começa a perceber que a matemática não precisa ser só cálculo ou às vezes uma coisa maçante. Ela pode estar sim no mundo da ficção e pode estar relacionado ao mundo da literatura. Vale frisar, pessoal, que nós aqui do Brasil também construímos literaturas importantes na área da matemática. Ou a gente aqui no Brasil cria muito conteúdo, muitas coisas interessantes na área de matemática. Às vezes a gente pensa que a matemática é só criada na Europa ou nos países desenvolvidos. Isso na verdade não é uma coisa que a gente percebe. Aqui no Brasil a gente tem muita criação. Claro que aqui a gente está falando num contexto
que é o contexto da literatura, mas a gente tem uma criação, uma criatividade matemática muito grande aqui no Brasil. E essa área do conhecimento que estuda essas relações é chamada de etnomatemática. Aqui no canal a gente já fez um vídeo sobre etnomatemática, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para quem tiver curiosidade de perceber que aqui no Brasil a gente sim tem muita criação de uma matemática muito interessante e que às vezes perpassa outras áreas do conhecimento, como no caso do homem que calculava. Então gostaria de estender um abraço a todos os amantes da matemática, a todos os profissionais que se dedicam a essa ciência maravilhosa e, claro, falar novamente sobre o livro O Homem que Calculava é uma oportunidade bem interessante para quem quer perceber que a matemática pode sim estar envolvida com a literatura e pode ser uma ciência muito, mas muito interessante para a gente aprender um pouquinho mais. E fica então o desejo de uma ótima leitura no Homem que Calculava, escrito por Malbatã. Um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Valeu!